CPI no Flamengo. 6 conselheiros e 2 ex-presidentes pedem uma CPI contra Braz e Landim. Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos chegando com um vídeo bem interessante, um vídeo quente. Os bastidores no Flamengo estão simplesmente pegando fogo, tá? Eduardo Bandeira de Melo, Márcio Braga e mais 6 conselheiros se uniram e enviaram um requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, pedindo a instauração de uma CPI para investigar a conduta do Landim por conta de multas rescisórias pagas a ex-treinadores do Flamengo. Multas essas que somadas chegam a quase 50 milhões de reais. Pois é, pessoal, se esse assunto já chamou a sua atenção, então eu te peço que, por gentileza, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro, para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. E se você já é inscrito, a minha gratidão, te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. Pessoal, o Flamengo joga hoje, encara o Corinthians na Neoquímica Arena às 9 horas da noite. Inclusive nós vamos fazer a transmissão da coletiva do Mário Jorge, tá? Após a partida. Mas o assunto que está, assim, circulando com maior ênfase aí na internet é justamente esse problema aí envolvendo o presidente do Flamengo e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Rodolfo Landim e Marcos Braz, respectivamente. Mas vamos falar rapidamente sobre o jogo. Bom, a boa notícia, como falamos no vídeo anterior, que o Arrascaeta deve estar à disposição, deve ir para o jogo hoje contra o Corinthians às 21 horas na Neoquímica Arena. Então o Flamengo precisa vencer esse jogo para não permitir que o Botafogo, embora esteja em uma fase, entrando aí numa fase ruim, não se distancie mais do que tal. O Flamengo está aí a 9 pontos do Botafogo, vencendo hoje, essa diferença cai para 6, e aí é torcer para que o Botafogo não vença, e a cada jogo ir diminuindo e encostando aí no líder. Ainda há esperança, ainda há possibilidade, então a gente precisa confiar que isso vai acontecer. Então às 21 horas, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, todo mundo ligadinho aí, a gente assistir e torcer muito para o Mengão. Mas pessoal, vamos para o nosso assunto principal do vídeo, vamos falar aí sobre essa possível instalação de uma CPI, isso mesmo, CPI. Lembrando que essa CPI aqui, pedida pelos conselheiros e pelos ex-presidentes do Flamengo, não é a mesma dos parlamentares. Por exemplo, a CPI entre deputados e vereadores e senadores é Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI aqui significa Comissão Provisória de Inquérito. Então, 6 conselheiros ainda não identificados juntaram-se a Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Melo, 2 ex-presidentes do Flamengo, e enviaram um requerimento aí ao presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, o Antônio Alcides. E o que eles pedem, ou o que eles alegam nesse requerimento? Eles alegam que o Rodolfo Landim cometeu uma infração disciplinar. Isso já é previsto no regimento interno do clube, tá? Inclusive, a previsão também de punição para essa conduta. Mas o fato é que eles enviaram, então, um documento para... Eu estou aqui no site da ESPN e eles trouxeram aqui parte do texto desse requerimento, justamente as 2 partes que fazem referência ao Rodolfo Landim e ao Marcos Braz. E eu vou ler aqui para a gente entender o que é que eles estão pedindo e quais são as punições previstas nesses casos, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Aspas aí para o requerimento dos conselheiros mais ex-presidentes do Flamengo. No exercício dessa responsabilidade, o senhor presidente, como é notório e amplamente noticiado pela imprensa, demitiu 6 treinadores sob contrato, tendo acordo com o pagamento de pesadas multas resilitórias para 5 deles, diz um dos parágrafos do documento. E aí diz mais aqui. Flamengo, na gestão do senhor presidente Rodolfo Landim, que ainda não completou 5 anos, demitiu 5 treinadores: Domenech, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Não renovou com 2, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Teve um que se antecipou a uma virtual demissão, Abel Braga, e foi abandonado por um, Jorge Jesus. Imaginando que o senhor presidente não vai demitir mais nenhum contratado até o final desse ano, terá atingido a espantosa marca de 10 treinadores em um quinquênio, ou, dito de outra forma, 1 a cada semestre. Isso é algo realmente que chama atenção. Os caras demitiram 10 treinadores em 5 anos. Ou seja, a cada 6 meses o Flamengo troca de técnico, sendo que 5 desses levaram um valor altíssimo do Flamengo. Outro motivo apontado no requerimento diz respeito a Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo.
citando o fato do dirigente dividir o cargo no clube com o de parlamentar no Rio de Janeiro. Veja aqui mais um trecho do requerimento, onde agora eles vão falar sobre o Marcos Braz. No entanto, como é notório, o vice-presidente de futebol é um parlamentar, portanto tem sua atividade profissional pública sob a natural vigilância dos cidadãos. Com isso, têm sido frequentes os episódios onde a confusão entre as atividades no Flamengo e no parlamento municipal tem atraído repercussão altamente negativa à imagem do mais querido. Não é demais lembrar os imensos danos à imagem do Flamengo causados pela recente altercação envolvendo o vice-presidente de futebol e um torcedor, ocasião em que o senhor presidente e seus pares no conselho diretor se esforçaram para respaldar e apoiar a atividade do vice-presidente de futebol. Eu acho que o ponto mais grave aí, que verdadeiramente é algo bastante complicado para a gente entender e que levanta sem dúvida nenhuma levanta assim suspeitas ou no mínimo chama a atenção, é o fato dos caras demitirem 5 técnicos com multas rescisórias altíssimas, chegando aí a quase 50 milhões de reais. São 50 milhões de reais. Então, o objetivo é investigar isso daí. Mas quais são, então, as possíveis punições, caso isso aconteça, e o que deve acontecer daqui em diante? Caso eles sejam punidos, quais serão as punições? E o que deve acontecer? Primeiro, o presidente do Conselho Deliberativo, após receber esse requerimento, ele tem 5 dias para instalar uma CPI, ou seja, uma comissão provisória de inquérito que vai averiguar, que vai investigar essas alegações. Em comprovado qualquer irregularidade nesses casos, então eles deverão sofrer uma punição prevista exatamente no regimento interno do clube. E quais seriam essas punições? A perda de mandato, imediato, e a inelegibilidade de 5 a 15 anos. Então essas são as possíveis punições, as possíveis sanções que, em caso de comprovada alguma irregularidade em relação a esses casos citados aí no requerimento, Rodolfo Landim e Marcos Braz estariam sujeitos, tá? Vamos esperar aí, pessoal, os próximos desdobramentos desse caso aí. A gente vai trazer aqui e atualizar vocês de tudo que acontece, tá bom? Então é isso, pessoal. O Flamengo joga hoje, lembrando mais uma vez, o Flamengo joga hoje às 21 horas contra o Corinthians. Esse jogo é muito importante, precisamos vencer. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for esse o caso, por gentileza, deixa o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.